Bom dia, Jesus. Que bom que você conseguiu estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar nessa live algo bem interessante. Lembrando aqui a você que vai me assistir depois aqui no Instagram e você que vai me assistir no YouTube também, que a gente faz live toda segunda, terça e quarta-feira de manhã, tá? Ali 8h10, às vezes a gente entra um pouquinho mais tarde, mas nós estamos aqui, tá? Toda segunda, terça e quarta-feira pela manhã, ok? Muito bem, bom dia, Eliane Souza, seja bem-vinda aqui com a gente também, tá? Muito bem, então vamos lá. Hoje nós vamos falar algo bem interessante e que é um pouco difícil de se explicar, tá? Um pouco difícil de explicar e inclusive a medicina também não tem muito conhecimento sobre isso. Tem, mas assim, não existem exames, né, necessários para trazer esse resultado, que é sobre o problema de síndrome do intestino irritado. Simone, seja bem-vinda. E quem tem gastrite geralmente reclama de gases, né? Muita produção de gases, né? Distensão abdominal, né? E a gente vai entender um pouquinho aqui também por que essas doenças acontecem, por que a doença do intestino acontece. E tudo começa aí na nossa boca, no nosso estômago, quando a gente começa a fazer a digestão, né? Muito bem, bom dia, isso mesmo, gente. Coloca balãozinhos aqui na tela. Quanto mais balãozinho você coloca, mais pessoas você chama para assistir a live. E também o Instagram entende que é um assunto relevante, que é um assunto importante, né? E aí ele distribui. Aí a gente consegue se manter mais tempo no ar aqui também, trazendo essas informações para vocês. Muito bem, olha só. Olha que coisa bem interessante. A gente já havia falado sobre isso, mas de repente não desta forma, como eu vou trazer aqui para você. Eu até tenho aqui do lado, né, a minha colinha, né, que eu gosto de não esquecer os detalhes, mas assim, eu já falei para vocês que o nosso estômago, o ácido clorídrico que está no nosso estômago, ele é capaz de matar as bactérias, né? Essa é uma das funções dele. Inclusive, quando você produz uma boa acidez, seja bem-vinda, Edna, quando você produz uma boa acidez estomacal, você produzido um pH 2, você consegue inclusive ter um controle sobre a H. pylori, né? A bactéria H. pylori. Mas olha só, normalmente aí as bactérias elas permanecem no estômago ou no intestino delgado depois das refeições. Poucas bactérias elas permanecem aí depois da refeição. Por quê? O que é que faz que atua como um germicida aí? Que mata essas bactérias. Nós não temos só o nosso ácido clorídrico, tem outras coisas. Então, nós temos as bactérias que estão no estômago, depois que vão para o intestino, né? Então, como é que funciona esse processo todo, né? Por mais que nós lavamos os alimentos, cozinhamos os alimentos, a gente pode estar ingerindo mesmo assim algumas bactérias. E a H. pylori é uma delas, né? Então, o nosso ácido clorídrico é o primeiro germicida aí, né, para começar a eliminar essas bactérias. Só que a H. pylori, ela pode resistir ao ácido clorídrico. Ela se esconde, né, atrás da mucosa, da camada mucosa ali, que é uma proteção que o nosso estômago produz, né? Aquela massinha, né? Passa a mão assim, a língua na sua boca, você vai perceber que você tem uma proteção, uma barreira ali que te protege, né? Então, o seu estômago também tem essa proteção. É uma glândulazinha lá que produz essa proteção para proteger o seu estômago do seu ácido, né? E que você não venha a ter gastrite. Seja bem-vindo, Guilherme. Então, a H. pylori, o que ela faz? Ela se esconde atrás dessa mucosa e vai comendo ela, vai se alimentando dela, fazendo pequenos furinhos. É por isso também que vem a gastrite erosiva. Mas, enfim, poucas bactérias permanecem aí no estômago ou intestino delgado, tá? Depois das refeições. Por quê? Porque a bile tem ácidos, né? A bile tem, lembra, sais biliares, o ácido biliar. Esse ácido também serve não só para diluir as gorduras, mas também para matar, tá? Para eliminar essas bactérias, tá bom?
Que mais? O ácido clorídrico do seu estômago também faz isso, né? Então, nós precisamos ter um pH pelo menos 2 aí no estômago para fazer isso. E o que mais? E a enzima pepsina. Só que a enzima pepsina, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual a função da enzima pepsina? A função da enzima pepsina, bom dia, Charlan. A função da enzima pepsina é quebrar a carne, quebrar as proteínas, né? Fazer a quebra dessas proteínas, que quando você come a proteína do feijão, fazer a quebra das proteínas aí no seu estômago para que isso saia em pedaços menores e chegue lá no seu intestino de forma que você consiga absorver. Maria Tereza, Andréia, sejam bem-vindas. Só que tem um porém. Quem não produz pH pelo menos 2 não ativa a enzima a pepsinogênio, tá? Em pepsina. Porque a pepsina ela é extremamente ácida. Por isso ela consegue desmanchar, vamos falar dessa forma aí, a sua carne em pedaços menores no seu estômago, tá? Agora, o seu estômago produz pepsinogênio. Aí se você não tem pH 2, pelo menos 2, você não vai ativar a enzima pepsinogênio em pepsina. E aí vai ter essa dificuldade. Esse alimento vai ficar mais tempo ali no seu estômago parado, tá? E aí vai fermentar e vai fazer toda aquela parte que a gente já falou. E olha só que interessante, eu vou ler até aqui o que eu extraí do livro chamado Krause, né? Que é o livro da nutricionista, que eu gosto de trazer para vocês bem no pé da letra, olha só. Então, entretanto, as secreções gástricas reduzidas... Então, se você não tem boa produção, se você não tem boa secreção gástrica, se você não tem bom pH, pode aumentar o risco de inflamação da mucosa gástrica. Ou, em outras palavras, traz gastrite. E agora, Solange, não é o excesso de ácido que traz gastrite? E agora? Muitas pessoas me perguntam isso, Solange, mas não é o excesso, né? Eu estava fazendo uma imersão a semana passada e o Paulo falou, mas não é o excesso, eu tenho falta, né? Então, lembrando vocês que a gente vai fazer nova imersão, segunda e terça-feira, tá? Entra ali no meu grupo VIP. Se você está no YouTube, abaixo ali das mensagens, a gente tem no final do vídeo, e vou também deixar aqui para você o link, se você está no YouTube, para você clicar no linkzinho e entrar no meu grupo VIP, tá? Ou então ali embaixo, nas mensagens ali na descrição do vídeo também, você vai encontrar. Ou você que está no Instagram, tá ali a bolinha, né, a minha fotinha, do lado está escrito Solange Montanha, clica no meu nominho ali, vai te levar lá para minha bio, e aí de lá você clica no linkzinho que tem na bio, vai abrir uns links ali onde você pode entrar também no meu grupo VIP, tá? E vir participar. A gente faz toda aquela parte inicial do tratamento, aquela anamnese, para você, aqueles exames que a gente faz por anamnese, por rastreamento. A gente faz gratuitamente para você aí na segunda e na terça-feira, tá? Além de ouvir você falar da sua endoscopia, ouvir o que você tem ali, tá? Qual o problema que você tem, te ajudar, te direcionar para um tratamento, para dizer o que é que vai te ajudar a curar, tá? A gente faz isso tudo. Então, voltando aqui, nós temos a bile, o ácido clorídrico e a pepsina, quando o seu estômago está com boa acidez, que eliminam, matam essas bactérias. Quase que todas, menos a Helicobacter pylori, tem a Fenex, né? Alguns Helicobacter, os Helicobacter, é preciso muita acidez para poder eliminar, tá? Então, a gente faz esse tratamento já na fase inicial, aqui quando a gente começa o tratamento, tá? Porque nós não temos só H. pylori, tá? Só o Helicobacter pylori. Nós temos ali uma média de mais de 30, tá? E nós temos o que vem do pelo do gato, do cachorro, o que vem lá quem lida com animais, cavalo, boi. Então, cada um, né? Cada um tem ali um nominho diferente, mas que vai atingir seu estômago. E que quando você faz o seu exame para Helicobacter pylori, você vai ter uma reação ao Helicobacter pylori. E você não vai ver os outros, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos germicidas aqui no nosso corpo, que é a bile, é o ácido clorídrico e a pepsina, tá? Quando nós não produzimos pepsina, quando essa bile está preguiçosa, não está produzindo os sais biliares que precisa, né? O nosso ácido clorídrico não está adequado, vem a gastrite.
porque essas bactérias vão causando inflamações na parede do estômago. Olha que interessante. Aí, Solange, o que isso tem a ver com o intestino irritável, né? Já vamos chegar lá, tá? Então, a bile, ela vai atuar onde? Onde a bile atua? No intestino delgado. Aí, se você já não tem uma boa produção de pepsina, né, dentro do seu estômago, você não tem uma boa produção de ácido clorídrico, essas bactérias vão sair vivas ali, intactas, e vão para o seu intestino. E isso vai atrapalhar também, claro, o ácido e tudo isso, na digestão do alimento que você comeu. Tá? Então, o alimento que você comeu também vai sair mal digerido, com partículas maiores e ainda mais bactérias juntos. Vão fermentar mais. E se você não sabe fazer aquela combinação bacana do alimento no seu prato, tipo, você come arroz e macarrão junto, ou arroz com batatinha junto, você usa 2 carboidratos, né? O que é carboidrato? Tudo que tem farinha, fécula. Então, arroz, macarrão, batata doce, batata inglesa, essa batatinha salsa, tudo que tiver féculas aí, milho, né? Tudo que tiver féculas ali, farinha, são carboidratos, né? E os açúcares também. Enfim, se você come mais de um, essa fermentação maior que vai acontecer lá no seu intestino também vai alimentar bactérias ruins. Entendeu? E aí você vai ter uma proliferação maior de bactérias ruins. Gente, nós temos mais bactérias, mais microbiota no nosso intestino do que células no nosso corpo todo. É 10 vezes mais. Olha esse corpo todo aqui. Olha para o seu corpo todo ali. Isso tudo são células que formam esse sistema todo. No seu intestino tem 10 vezes mais. Gente, são 100 trilhões. E se você não comer corretamente, você vai alimentar as bactérias ruins. E aí vem os problemas. Então, ó, por que a pessoa tem síndrome do intestino irritado, que é o foco maior que eu quero trazer aqui hoje, né? E você, nessa introdução que a gente deu aqui sobre o estômago, já deu para você entender a sua gastrite. E tem pessoas que acham que pode comer do jeito que ela quer, porque ela gosta daquilo, é daquele jeito. É por isso que está doente. Eu já vivi isso também, tá? Eu já fui muito teimosa comigo mesma, né? Achando que eu sabia. Aí eu gosto muito de estudar e eu passei por problemas, situações difíceis, gente. Gastrite, H. pylori, refluxo, junto com depressão e ansiedade. 7 anos dormindo sentada. Eu, profissional da área de saúde. Então a gente entende você, tá? A gente entende você, entende onde você está. A gente tem que entender que não é como eu quero, é como precisa ser. É como funciona. E é por isso que eu venho aqui e trago para vocês, não um sensacionalismo. A gente não vê aqui 2.000 pessoas assistindo a minha live, porque não é um sensacionalismo. Eu trago a realidade para vocês. Tá? Eu ensino vocês como funciona. Tá? Eu ensino vocês como funciona. E não é todo mundo que quer saber como funciona. As pessoas querem saber como é que elas podem continuar fazendo a coisa errada. Querem um comprimidinho, uma cápsulazinha para continuar fazendo a coisa errada. Elas não querem aprender a fazer a coisa certa. Entendeu? Por isso que vocês são os guerreiros que estão aqui comigo. Se você concorda comigo, põe balãozinho aqui na tela. Se você está aí e concorda comigo, põe balão aqui pra gente. Tá? Vamos mostrar aqui para o Instagram que falar a verdade também funciona. Né? Funciona e pode curar. É por isso que as pessoas curam a gastrite quando vêm fazer meu tratamento. Tá? Quando as pessoas entram dentro do meu programa, as pessoas falam assim, por que ninguém me falou isso antes? É que isso não dá ibope, não é sensacionalista. Né? Então, olha só, existem algumas pessoas que mudam alguma coisa lá, não vamos entrar em detalhes, falar termos técnicos, dentro do seu cérebro muda alguma coisa. E elas ficam com mais sensibilidade à dor. Porque, gente, enquanto você está digerindo, o seu estômago está fazendo movimentos assim, fortes. Bom dia, Maria. O seu intestino está se mexendo, os gases estão pressionando, tá? Então, e você não sente isso. Você não sente nada disso. Aí, quando você começa, a sua sensibilidade à dor aqui no sistema nervoso central, bom dia, Ivan, começa a mudar, aí você começa a sentir.
né? Aí, Solange, o que muda aí dentro? Não vamos entrar em detalhes, que eu acho que eu nem sei explicar na íntegra isso. Não sei se alguém sabe explicar aí, um neurocientista poderia explicar na íntegra isso, tá? José, bom dia, seja bem-vindo. Mas há uma mudança aqui dentro, tá? Há uma mudança ali através de problemas emocionais, problemas neurais, porque nós temos uma medula espinhal atrás aqui, né? Nossa coluna, vamos dizer assim, né? Existe a medula espinhal ali, e dessa medula ramificações de neurônios que vão nos nossos órgãos, por isso que a gente chama sistema nervoso entérico, né? Daqui para baixo, né? Sistema nervoso entérico. Então, nós temos comunicações desse sistema com o sistema de cima. E quando muda algo aqui, reflete aqui. Eu conheço pessoas que quando vão viajar, antes de viajar, na hora de viajar elas têm uma diarreia. Ou então o intestino fica travado quando viaja. Aqui, trabalhando com aqui, né? Então, gente, aumento da sensibilidade da dor pode ocasionar por algum fator que aconteceu, né, aqui em cima, aumentando aí uma hipersensibilidade visceral. Você sente mais o que está acontecendo aqui, tá? E vai trazer uma alteração na motilidade, tá? Então, quem tem o intestino irritado, síndrome do intestino irritado, pode ter constipação, que o intestino trava, fica às vezes até 3 semanas sem funcionar, né? Ou a pessoa evacua só 3 vezes por semana, assim como pode evacuar mais de 3 vezes por dia e pode ter diarreia, tá? E aí depende de cada pessoa, de como cada organismo vai reagindo, tá bom? Então, a pessoa sente a dor no intestino porque aumenta, ela sente aumentar, ali ela percebe mais o que está acontecendo no intestino por causa de uma sensibilidade maior à dor. Gente, estou tentando explicar a síndrome do intestino irritado. Por que tentando? Porque não existe uma explicação ainda adequada para isso, tá? Então vamos lá. O que mais que pode fazer isso? A produção irregular aí da serotonina também pelo sistema gastrointestinal. O que é isso? Para você produzir GABA e triptofano no seu intestino, que são os precursores, né, que vão fazer com que você produza serotonina, tá? Então, quando você tem uma diminuição disso também, dessa serotonina, desse GABA, desse triptofano no seu intestino, começa a causar a síndrome do intestino irritado, também um intestino mais preguiçoso, né? Começa a alterar aí o peristaltismo desse intestino, o movimento desse intestino. E isso tudo tem a ver com o quê? Com o que a gente come. Com como está, quando eu comecei lá em cima ainda, como está a sua produção de ácido no seu estômago. Bom dia, Dames. Para quem chegou agora, John, Dames ali, para quem chegou agora, né, tá chegando agora nessa live, a gente começou a live falando uma coisa bem interessante, gente, olha só. A pouca produção de ácido, a pouca atuação da bile aí e a não produção, a baixa produção de pepsina, né, que ela é ativada por um pH 2 no seu estômago, ativa o pepsinogênio e pepsina, isso traz gastrite. Porque você não elimina as bactérias que vão inflamar a mucosa do seu estômago, vão inflamar seu estômago. Tá? Isso produz gastrite. O glúten também é extremamente ruim, porque, assim, para quem tem essa sensibilidade aí, né? O glúten é um inflamatório, ele também, no seu processo de digestão, produz aí um quadro inflamatório, tá? O leite, então, sem contar, né, bem lembrado aqui do John, sem contar aqueles alimentos que fazem isso, né? A gente tá falando de uma forma bem normal aqui, genérica, sem contar os alimentos, ó, leite, tá? O leite, ele vai fazendo um muco no seu intestino. E com o passar do tempo, aquele muco, ele se plastifica, ele faz um tubo plástico no seu intestino. E faz com que aumente a permeabilidade intestinal e vai, com o tempo, irritar. Tá? E gente, ninguém tem uma intolerância ao glúten ou então à lactose de um dia para o outro. Tá? Isso já é o terceiro estágio, digamos assim. O segundo seria uma disbiose intestinal.
E não aquela, nem sempre é aquela desbiose que você vai ao médico e faz lá, vê cibo, né, faz os exames e vê no exame desbiose intestinal, tá? Nem sempre é isso, tá? A gente faz aqui, ó, nas nossas imersões, segunda e terça-feira a gente vai fazer de novo, entra lá no meu grupo VIP, né? A gente faz o rastreamento metabólico. Aí você começa a perceber que você tem hipersensibilidade alimentar. Por quê? Toda pessoa que tem hipersensibilidade alimentar, ela não tem boa produção de ácido clorídrico. O John pediu assim, como se sabe se tem baixa produção de ácido? Se você tem gases, se você tem distensão abdominal, se você tem arrotos, se o alimento está parado no seu estômago por mais tempo do que deveria, está fermentando demais, você tem baixa produção de ácido. Ai, Solange, mas o meu estômago dói, eu tenho gastrite, então eu tenho alta concentração. Não. Você tem pouca produção de ácido, as bactérias do que você está comendo está inflamando o seu intestino, que a gente acabou de falar aqui, né? Esse alimento não está sendo bem digerido, essa pepsina não está atuando como deveria atuar no seu estômago, está fermentando muito, está produzindo álcool, que é outro fator que vai doer seu estômago, e esse álcool, quando cai no seu intestino, também vai irritar as paredes, a mucosa, vai irritar as células do seu intestino, que é igual ao seu estômago, entendeu? Se você tá com uma gastrite ali no seu estômago por causa dessa irritação, esse alimento dessa forma que sai daí caindo no intestino vai causar a mesma irritação no seu intestino, tá? E nós temos aí centrilhões de bactérias para tentar te ajudar, né? Mas você começa a desregular elas e começa a enfraquecer as boas e alimentar as ruins. E aí se instala todo um quadro de hipersensibilidade alimentar, de desbiose, síndrome fúngica. Como eu já falei, nós temos hormônios, neurônios dentro do nosso intestino que se comunicam com o nosso estômago. Aí começa a alterar toda a produção enzimática, a produção de ácido, e aí você chega no quadro que você está hoje. Claro que tem, John. Tem como, a não ser que você tenha gerado uma atrofia total. Aí não tem como. A gente geralmente atrofia algumas glândulas, algumas células, e não total, né? Mas tem gente que tem uma atrofia parcial aí, né? Bem grande no seu estômago. E o que gera isso, Solange? Fica aí muitos anos tomando remédio. É um dos fatores. Porque você sente dor de estômago, o médico vai te dar o tratamento que é para ser te passado, que é um bloqueador de ácido para não machucar a ferida que você já tem ali. Só que é para você usar por 2 meses e não a vida inteira. E aí você começa a gerar um problema de atrofia. E para reverter, dependendo de quanto tempo, reverte-se, dependendo não. Mas olha, gente, eu já falei que a gente atendeu aí mais de 5 mil pessoas, tá? E a gente já ajudou as pessoas a reverterem, tá? A gente já ajudou a reverter e a curar isso. Parece mentira, mas é verdade, tá? E algumas dessas pessoas resolveram gravar vídeos e colocaram ali, a gente tem ali alguns casos de sucesso, né? Mostrando ali. E quem não conseguiu 100% com o tratamento, principalmente algumas pessoas precisam fazer o tratamento acompanhado comigo, porque daí a gente ajuda mais, né? Quem não conseguiu reverter 100%, melhorou bastante, tá? É porque quanto mais crônico, quanto mais tempo você está com essa doença, mais improvável é de você voltar ao estágio 100% normal. Então o momento é agora. Se você esperar mais tempo tomando remédio para aliviar uma dor, pode chegar um momento que não tenha mais saída. E aí você tenta de tudo e você nunca mais consegue comer direito, não consegue fazer mais nada direito. Vai viver um inferno. Porque, gente, se você não consegue comer, como é que você vai viver? Maria Tereza, não tem como dizer, mas assim, o seu caso é um caso de muito tempo também, né? É um caso crônico. Então a gente vai tentando. A gente vai tentando. E aqui precisa liberar, Maria Tereza. Você tem que dizer, o teu cérebro tem que acreditar que você vai conseguir essa cura, tá?
o teu cérebro tem que dizer para o seu corpo: eu aceito a cura, porque eu mereço. Tá? Porque você tem o poder também de fazer isso, acionar isso aí, tá? Com a sua capacidade mental. Tá? Tem gente que entra no programa pensando assim: eu vou ver se vai dar certo. Não entra. Porque nem se Deus estivesse na sua frente, Ele ia conseguir te curar. Porque você ia ver se ia dar certo. Você mesmo está impedindo que a cura aconteça. Tá? Olha, se você pegar a Bíblia e ver quais foram as pessoas que foram curadas por Jesus, não eram aquelas que estavam em casa achando que Jesus era quem? Que Jesus era um qualquer que só queria enganar. Não era aquelas. A filha de Jairo foi curada, estava em casa, mas o pai dela foi interceder por ela. Todos os que Jesus curou, você pode não acreditar na Bíblia, eu acredito. Todos os que Jesus curou na Bíblia foram os que foram até Jesus e disseram: Senhor, eu creio, eu quero ser. Jesus perguntou: o que você quer? Ele falou: eu quero ser curado. Gente, esse é o segredo. Esse é o segredo. Eu quero ser curado. Não vai ser entrando num grupo de WhatsApp, por isso que eu não deixo, eu tenho o grupo VIP. Às vezes eu abro ele um pouquinho para as pessoas comentarem ali, depois eu fecho. Por quê? Porque as pessoas só querem dizer: dói aqui, dói lá, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Gente, isso não cura ninguém. Ficar chorando as mágoas não cura ninguém. Não vai curar. Esse tipo de atitude não melhora ninguém de forma nenhuma. Se você se concentrar só no seu problema e não na solução, você nunca vai sair da onde está. Isso é uma questão de mentalidade também, tá? Eu sei que é uma mensagem ruim de se ouvir, mas ninguém vai encontrar cura se não tiver autorresponsabilidade. Entendeu? Se você ficar só reclamando da sua dor, você nunca vai encontrar cura. Eu sei, é uma mensagem ruim de se ouvir, mas essa é a verdade. Tá? Essa é a verdade. Então, vou repetir. Quem foi curado por Jesus? As pessoas que foram até Ele. E olha que era Jesus. Jesus podia ter dito assim, que todas as pessoas de Jerusalém fiquem curadas. E todas ficariam. Ele tinha poder para isso. Mas nem todas as pessoas que moravam em Jerusalém, sei lá, Jericó, por onde ele passou ali, foram curadas. Somente os que foram até Ele e acreditaram. Se você não se abrir, se você não acreditar, viu, Maria Tereza, você jamais vai encontrar a cura. Tem que acreditar, não ser Sherlock Holmes. Tem gente que é Sherlock Holmes, sabe aquele detetive? Investiga tudo e vai no YouTube e vai ler bula. Gente, ler a bula é uma coisa, entender como é que aquela bula foi feita e como está lá é outra coisa. Né? Numa bula, por exemplo, quando as pessoas criam uma bula de um remédio, o que eles fazem? Eles criam primeiro o remédio e vão fazer testes. Então, eles testam na população, em várias pessoas, né? Então, assim, em uma pessoa deu um sintoma, em outra pessoa deu outro sintoma, em outra pessoa deu outro sintoma. Tá? Sintomas diferentes. Então, possíveis sintomas, eles relatam lá, mas não foi uma pessoa que teve todos aqueles sintomas. Entendeu? Foram de centenas de pessoas, uma delas teve tal coisa. Teve gente que não teve nada, nenhum sintoma. Teve gente que não teve nenhum sintoma. Né? Aí colocado ali, por quê? Porque pode ocorrer. Gente, é igual a Covid. O primeiro que contraiu o vírus morreu. O segundo já teve um pouquinho mais de resistência. E depois que o vírus entrou no ser humano, ele começou a mutar, a ter comportamentos diferentes. Porque ele começou a entrar em contato com a proteína do ser humano. Chegou um momento que quando 50% da população pegou a Covid, o Covid ficou fraco. Ele ainda tentou se mutar para dizer que ele tinha força ainda e continuar. Hoje ainda tem mais uma mutação do Covid por aí, né?
Ele está tentando, o vírus está tentando se proteger, se mutando. Mas a partir do momento que ele entrou no ser humano, ele já começou a enfraquecer. Por isso era dito que depois que 50% da população contraísse o vírus, aí ia começar a ter um controle, mesmo com a vacina. Ia começar a ter um controle. A vacina também é uma certa forma de distribuir algumas proteínas do vírus por aí para o ser humano começar a criar imunidade contra isso, né? E aí, quando chegar perto do vírus, conseguir combater esse vírus, enfraquecer ele. E quanto mais fraquinho ele tá, menos ele pode se proliferar e trazer óbito, né? Trazer uma morte. Então, gente, é assim que funciona, tá? Mas assim, com relação a vírus, a gente tem é diferente de uma bactéria, tá? Mas uma bactéria também pode matar uma pessoa, tá? Pessoas às vezes estão nos hospitais, fazem uma cirurgia. Depois da cirurgia, pega uma bactéria, pega uma infecção e vem a óbito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso a gente higieniza os alimentos, né? Por mais que você higienize tudo ali e cozinhe, pode ter algo ali, tá? Pode ter algo ali. E aí nós temos o quê? A bile, o ácido clorídrico e a nossa pepsina para ajudar a matar essas bactérias aí, esses fungos. Mas quando você... Aí entra você. Aí daqui para frente você entende perfeitamente o que eu estou falando. Solange, mas eu tenho muita fermentação, proliferação de fungos. Por quê? Porque você não tem ácido clorídrico e não tem pepsina para poder matar esses fungos. Disso você entende na prática. Aí fermentação, queimação. E o que você faz? Usa um bloqueador de ácido. Você acha que isso vai resolver? Não vai. Pode até ajudar ali na gastrite por um período de tempo. Ontem à noite mesmo eu estava atendendo o nosso grupo da segunda-feira e aí os meninos falaram assim, assim que eu comecei o seu tratamento eu tirei o remédio. Eu não aconselho tirar assim, eu aconselho me esperar e a gente vai fazendo desmame e tal. Mas tudo bem, os meninos fizeram isso. E falaram assim, olha, eu não senti diferença nenhuma com o remédio sem o remédio. O remédio não estava fazendo diferença. E agora sim, agora diminuíram os gases e eu não estou mais sentindo queimação. Tá vendo? Por quê? Geralmente as pessoas têm baixa produção de ácido clorídrico, né? E aí fica todo esse quadro de fermentação e bactérias. Aí vem aquele negócio de grânulos no seu estômago, de gastrite acentuada. Bacteriano. Bacteriano. A Carmen falou, verdade, eu mesma como só folhas agora, tem mais de uma semana com dor de barriga e diarreia. Ó. Quando acorda com arrotos e barriga inchada, é fungos. Fungos é o alimento que você comeu, fermentou demais ali, ou você não tinha pH para digerir, né? Então, assim, Maria, se você está nesse quadro, tenha dolomita em casa e toma uma colherzinha de chá de dolomita dissolvida na água antes de dormir. Eu acho que eu já falei isso para você. Isso vai ajudar um pouco, tá? Quem está fazendo o tratamento, se fizer isso, ajuda, tá? Agora, se você só está lá em casa e quer fazer isso, não vai resolver. Porque não é com um copo de água que a gente apaga uma fogueira. Não é maldade da gente em querer te ensinar a vencer a gastrite, não. É porque quem faz o tratamento comigo sabe, né? É todo um processo. Tá? E que você pode viver esse processo de forma bem barata, gente. Bem barata, tá? A gente tem o programa 100% online. Aquele que você vai fazendo online ali, a gente tira algumas dúvidas suas aqui. A gente não te acompanha, não faz consulta, mas ele é 100% online. E você pode fazer parcelas de R$29 por mês. Então, só não cura gastrite quem não quer. Tá? Giovana, seja bem-vinda, Giovana. Entendeu, gente? Para você poder... Você está entendendo como um remédio não vai melhorar esse quadro? Olha só. Você precisa ter para matar as bactérias, os fungos que você come na sua alimentação, para não ter inflamação na mucosa do seu estômago ali. Você precisa ter boa produção de bile, no intestino também, né? Boa produção de bile
ácido clorídrico e pepsina. Se você usa um bloqueador de ácido, pepsina já era e ácido clorídrico também. Quando é que você vai melhorar dessa gastrite, gente? Nunca. Nunca. Acho que usei a palavra errada. Quando é que você vai melhorar? Não. Quando é que você vai curar essa gastrite? Nunca. Você pode melhorar, porque daí você não vai sentir tanta dor. Mas a gastrite vai permanecer lá. E não só a gastrite, aí você vai começar a ter outros problemas. E com o tempo você vai ter, sabe o quê? Problemas nos ossos, nas articulações. Aí vem as doenças autoimunes. Em consequência disso, tá? E sem contar, depressão, ansiedade é a primeira coisa. Então, isso nem se questiona. Mas aí vem artrite, artrose, artrite reumatoide também, tá? Lúpus, Alzheimer, e a lista vai ficando grande. Outra coisa, tireoide. Quando você começa a alterar o metabolismo, por exemplo, da ferritina ali, o ferro no seu corpo, quando a ferritina estiver menor de 80, você já começa a trazer problemas para a sua tireoide. E quem tem gastrite tem dificuldade, tem deficiência de ferro, de B12, tá? Você não tendo B12, você não tem o óxido nítrico ali, que é o que vai ajudar as suas bactérias boas a ficarem saudáveis do intestino. E aí, gente, as doenças são muitas. Olha ali, a Carmen já tem dor nos ossos, né? Ó, tá vendo? Consequência disso, gente, ó, não sou eu que estou inventando, tá aqui a Carmen dizendo, é verdade que já aconteceu comigo, a Carmen está dizendo. Tá vendo? Tudo isso começou aonde? Na boca. Se você não comesse nada, pensa comigo, vamos tirar a prova aqui se é verdade que eu estou falando. Se você não comesse nada, o que aconteceria? Alguém já pode dizer, vai morrer. Porque você não está levando nutrientes para dentro do seu corpo. Você não está hidratando com água, não está levando vitaminas, minerais, né? Não está levando energia, não está levando calorias, né? Vai morrer. Tudo vem dali, gente. Entenda, não adianta você fugir da minha live, porque não quer ouvir. Tudo que você tem ali vem do que você come. Só que o que você come também tem influência do sistema nervoso central. Aí vai dizer, mas não é só o que você come, é o que você pensa também. Sim, porque conforme as suas emoções você vai comer. Você entendeu? Conforme estão as suas emoções, é o alimento que você vai colocar na boca. Tem gente que quando está estressado quer comer açúcar. Tem gente que quando está estressado quer comer pastel. Pão de queijo. E tem gente que quando está estressado não come nada. Tem outros que quando estão estressados comem muito. Tudo tem a ver com o que você põe para dentro. O que você põe para dentro de você é que vai formar você. Inclusive o que você vê e ouve. Se você não sabe fazer o filtro emocional. Tá? A gente fez aqui no Instagram uma série, né? São 6 episódios. 7, acho que foram episódios, né? Uma série de 6 vídeos. 7 episódios com a introdução, 6 vídeos, ajudando você a entender a parte emocional. Tá? Eu vou até pegar esses vídeos e colocar num destaquezinho, tá? Que eu acho que fica melhor para você. Vou estar lá controlando suas emoções e vou colocar lá dentro, acho que fica melhor. Para você encontrar lá nos destaques. Porque a gente se alimenta das nossas emoções, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tá? E quem não tem problemas? Eu trabalhava uma palestra sobre autoestima, né? E eu falei para os meus pacientes que se eu não conseguisse gravar lá no dia, não deu para gravar muito bem, não deu para fazer a coisa como eu queria, tá? Eu vou tentar fazer isso, ou eu gravo novamente a palestra, né? Ou então a gente traz vocês para assistirem, para virem ao vivo, tá? Virem ao vivo para essa palestra, tá? Ou então a gente grava uma palestra que ela vai ficar 1h30 mais ou menos, essa palestra. Trabalhando a autoestima. Você entender
Da onde vem a sua dor física? Da forma emocional. Que a dor emocional gera dor física. E a gente precisa aprender a trabalhar essas dores. Tá bom? Gente, amanhã a gente volta aqui. Tá? Se você tem alguma dúvida ainda que quer pedir para mim aqui, fala agora, né? Ou então amanhã. Não é cálice para sempre, né? Fala amanhã. Lembrando que a gente vai fazer consultas ao vivo, segunda e terça-feira, novamente, de 15 em 15 dias a gente faz as nossas imersões, tá? E elas estão, essa imersão, ela tá ali, se você pode entrar, aliás, dentro do grupo VIP e a gente vai fazer isso lá, tá? Como é que eu faço para entrar no seu grupo VIP, Solange? Ou no grupo do Telegram? Você vai aqui onde tem a minha fotinha, clica onde está Solange Montanha, vai abrir lá na minha bio. Lá embaixo, assim, depois de algumas coisas escritas, tem lá um linkzinho. Você clica lá e aí você vai encontrar vários links. Um deles é o canal do Telegram, outro é o meu grupo VIP. Entra em um desses dois aí que você vai ter informações aí, tá? E aí, segunda e terça-feira, às 21 horas, que é um horário que você já está em casa, já chegou do seu trabalho, a gente faz as imersões. John, língua queimando, o que é? Pode ser bactérias ou pode ser o seu estômago, refluxo, tá? E aí entra outra coisa, trabalhar válvulas, né? Quando você não trabalha o seu sistema nervoso central, as suas válvulas ficam mais relaxadas. E aí qualquer ácido que sair do seu estômago, mesmo que você não tenha pH para matar uma bactéria, qualquer ácido que sair dali é mais forte, né, do que o que a sua mucosa pode suportar. Que a sua mucosa consegue suportar um pH 7. Tá? E o seu estômago pode ter ali um pH 5, se tiver menos que isso, você não digere nada. Né? Então, pH 5 no seu estômago vai queimar o seu esôfago e a língua fica queimando. Mas pode ser também uma questão de fungos e bactérias. Vamos falar então. É uma aula enorme, mas vamos tentar resumir como é que o fígado ajuda na digestão. Então amanhã vamos falar sobre isso. É uma aula bem grande, vamos tentar resumir e vamos falar. A língua branca é a mesma coisa, gente. Pode ser fungos ou então pode ser o refluxo. Tá? A língua branca também é a mesma coisa. Fungos ou refluxo. Tá? Mas o mais importante de tudo, né, Maria Tereza, você que está fazendo tratamento, acredita que vai dar certo. Tá? Acredita nisso. Fala, eu posso muito mais. Eu posso ter a cura disso. E eu estou fazendo o tratamento certo para isso. Tá? Esse pensamento é importante. Tem gente que vai na farmácia, compra um comprimidinho que não tem nada a ver com o que está sentindo, mas ele acredita que aquilo vai curar e ele fica curado. A fé é tanta que toma algo que não tem nada a ver. E vou provar isso com uma pesquisa científica. Tá? Foram feitas 2 pesquisas em hospitais. 2 blocos de pressão alta. Um bloco foi administrado o remédio, no outro bloco foi administrado um remédio de farinha. Tá? É um placebo, me chama remédio de farinha. Que não tem nada a ver, que não é remédio, que não é nada. Os 2 grupos tomaram remédio. E pasmem, os que tomaram o placebo controlaram a pressão antes do que tomaram o remédio. Porque eles acreditaram que aquele comprimido ia curar eles. Tá? Maria Tereza, a salada com azeite não machuca a sua língua. São as suas papilas, é o que está acontecendo ali na sua língua, que quando você come, você tem sensibilidade. Tá? Tem pessoas que têm uma disfunção nas papilas, tá? Tem um tapetinho maior. O tapetinho para ser bem rasinho, né? Tem pessoas que o tapetinho ele tem as fibrinhas maiores, mais compridinhas. E aí no meio desse tapetinho aqui da língua, vamos falar dessa forma, né? Ficam alimentos, por isso é necessário escovar a língua. Porque se esse alimento fica ali, começa a trazer os sabores diferentes para a língua, porque os fungos estão se reproduzindo ali. E cada fungo libera uma toxina. Tá?
Cada fungo libera. E a língua vermelha pode vir daí, tá? Daí esses fungos estão se proliferando. Por isso, pessoas assim, é bom escovar os dentes com carvão vegetal. Põe carvão vegetal na escova, escova, tá? Escova a língua também. O dentista vai dizer, vai tirar a cárie do dente, vai tirar não sei o que do dente, a cárie, desculpa, o esmalte do dente vai danificar, mas assim, às vezes é necessário, tá? Fazer a raspagem da língua, escovar essa língua, tá? Eu escovo, claro que não todo dia, né, meu dente com carvão e meus dentes não tem falta de nada. Sim, Maria Tereza, porque se o fungo fica na língua ali no tapetinho, ele vai se alimentando e vai soltando as toxinas. Tá? Vai liberando e isso vai tendo reações. Sim, o creme dental pode piorar o seu refluxo. Pode, sim. Dependendo que tem produtos químicos ali, né? Por isso a gente apresentou esses dias, ó, aqui é Nutrilite, né? Mas é uma empresa que tem um creme dental 100% natural. Você pode fazer até o cadastro com eles, sei lá. E eles têm um creme dental fantástico para ajudar nessa parte bacteriana. A Maria Tereza sabe qual é. Lá, Maria, eles têm um creme dental que é 100% natural e que realmente faz esse trabalho de matar fungos, tá? Aí não tem o como é que a gente fala? Não tem o carvão que vai machucar o dente, tá? Ele não é abrasivo também, esse creme dental. E ele mata as bactérias, mata os fungos ali, né, que você tem na boca, deixa a boca realmente higienizada. Também os tártaros ali trabalham nisso, tá? Excelente, Maria, se você quiser, esse investimento é um investimento bom para você, para a tua saúde, tá bom? Então, amanhã vamos falar sobre o fígado. Tchauzinho e até amanhã, então.